Olá, bem-vindo ao TV Porto Jornal. Veja agora as principais informações do dia. Empresário morre em acidente de moto no bairro Campinho, em Porto Seguro. Bombeiros atualizam orientações sobre manobra de desengasgo. Gabaritos do Enem 2025 serão divulgados separadamente por dia de prova. Caravana do futebol feminino chega a Porto Seguro e celebra a força das mulheres no esporte. Festival Gastronômico Temperos de Cabralha destaca a herança indígena em sua segunda edição. Essas notícias e muito mais você acompanha agora no TV Porto Jornal. O Ministério Público da Bahia deflagrou a Operação Indulgência e prendeu 4 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida na invasão e comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro. Entre as áreas atingidas estão imóveis públicos e privados, incluindo espaços destinados a projetos sociais da APAI e da Associação Carima. De acordo com o GAECO Sul, o grupo agia de forma violenta, usando armas de grosso calibre para expulsar proprietários e vender os lotes invadidos. Durante a operação, foram apreendidos munições, celulares, documentos e dinheiro em espécie. Os investigados responderão por crimes como organização criminosa armada, extorsão, homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O material recolhido será analisado pelo Ministério Público, que segue apurando a participação de outros envolvidos. Um homem foi preso acusado de praticar uma série de furtos em Porto Seguro. A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial com apoio do CAT Descobrimento em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo investigações, o suspeito é apontado como autor do furto ocorrido nas dependências do tabelionato de notas e protesto do município. Imagens do circuito de segurança ajudaram na identificação do homem, que já possui diversas passagens pela polícia por crimes semelhantes. Com um histórico de quase 30 ocorrências por furtos e arrombamentos, ele é considerado reincidente. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde permanece à disposição da Justiça. E um grave acidente de moto no cruzamento da Praça São Sebastião, no bairro Campinho, em Porto Seguro, resultou na morte de um homem e deixou uma mulher ferida. As vítimas voltavam do trabalho quando a moto em que estavam colidiu com outro veículo. O impacto foi forte e o condutor morreu ainda no local. A mulher, que estava na garupa, sofreu ferimentos expostos e foi socorrida e levada para o hospital, onde permanece internada. A vítima fatal foi identificada como o empresário Cleberson Correia, bastante conhecido na comunidade. Natural de São Paulo, Cleberson também trabalhava como taxista e realizava transfers na região. Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam uma grande quantidade de drogas e conduziram um homem à Delegacia Territorial de Eunápolis. A ação aconteceu durante rondas no bairro Moisés Reis, quando os agentes perceberam indivíduos em atitude suspeita e iniciaram uma perseguição. Um dos suspeitos foi alcançado e com ele os policiais encontraram um simulacro de pistola e diversas porções de cocaína, maconha, crack e skunk. O homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde o caso segue sob investigação. E equipes da Polícia Militar apreenderam cerca de 54 quilos de maconha e conduziram um adolescente à Delegacia Territorial de Caravelas. A ação ocorreu durante rondas no bairro Praia do Farol, em Alcobaça, onde os policiais localizaram uma área de mata usada como ponto de apoio por grupos criminosos. Ao perceberem a aproximação da guarnição, suspeitos reagiram e fugiram abandonando drogas e objetos no local. Foram apreendidos 86 tabletes de maconha, uma balança de precisão, 2 celulares e uma chave de motocicleta. O adolescente e o material foram apresentados na delegacia para as medidas cabíveis. E policiais militares apreenderam uma pistola e recuperaram um veículo roubado após confronto com criminosos em Itabela. A ação ocorreu durante buscas após uma tentativa de homicídio no centro da cidade.
A vítima, atingida no braço, foi socorrida e levada ao hospital. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um carro suspeito, mas os ocupantes não obedeceram a ordem de parada e atiraram contra a guarnição. Na perseguição, o grupo fugiu em direção a Guaratinga e abandonou o veículo em uma área de mata. Dentro do carro, que havia sido roubado em Monte Pascoal, os agentes encontraram uma pistola, um carregador, munições e celulares. O material foi apresentado na delegacia de Tabela. Imagens de câmeras de segurança registraram a perseguição e os disparos durante a fuga. Uma motocicleta usada em atividades criminosas foi apreendida no bairro Juca Rosa, em Eunápolis. O veículo sem placa de identificação era utilizado em ações envolvendo facções rivais. Durante a verificação, os investigadores identificaram a moto pelo número do chassi e descobriram que ela havia sido roubada em Itabela. O veículo foi encaminhado à primeira delegacia territorial de Eunápolis, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar os responsáveis e coibir o uso de veículos roubados em práticas criminosas na região. E uma operação policial causou tensão e correria no bairro Mirante do Rio Verde, em Trancoso, distrito de Porto Seguro. A ação envolveu diversas viaturas e agentes fortemente armados que cercaram a região em busca de suspeitos. Segundo as primeiras informações, houve troca de tiros dentro de uma residência. Um dos homens envolvidos, identificado pelo apelido Tatá, foi baleado, socorrido e levado à UPA de Trancoso, mas não resistiu aos ferimentos. Outros 3 suspeitos foram presos durante a operação. As circunstâncias da ação e a identidade dos presos continuam sendo apuradas pela Polícia Civil. Agora, olha só. O 6º Batalhão de Bombeiros Militar de Porto Seguro está reforçando à população as novas orientações para casos de engasgo, com foco na atualização da manobra de desengasgo. Saiba mais a seguir. Se você precisar salvar um bebê engasgado, fique atento, pois a manobra de desengasgo mudou. Primeiramente, apoie o bebê no seu antebraço e estabilize a cabeça segurando pela mandíbula da seguinte forma. Mantenha a cabeça mais baixa que o restante do corpo. Em seguida, realize 5 golpes dorsais entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Gira o bebê para o outro braço, mantenha a inclinação e faça agora 5 compressões torácicas. Antigamente, o procedimento era feito com 2 dedos. Com a nova atualização, devemos realizar as 5 compressões utilizando a base da mão no centro do peito. 1, 2, 3, 4, 5. Repita esse procedimento intercalando entre 5 golpes dorsais e 5 compressões torácicas até o bebê desengasgar. Caso tenha disponível, utilize uma cadeira para dar maior segurança no processo de desengasgo. Compartilhe essa informação, pois ela pode salvar vidas. Muito importante essa informação, para a população. As novas orientações buscam tornar o procedimento de desengasgo mais seguro e eficaz, ampliando as chances de salvar vidas. E agora, um levantamento divulgado pela plataforma MySide, com base em dados do IBGE e do Ministério da Saúde, colocou Porto Seguro e Eunápolis entre as 10 cidades mais seguras da Bahia. O estudo, que compõe o anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2025, analisa indicadores de violência urbana e qualidade de vida em todo o país. Segundo o ranking, Vitória da Conquista lidera a lista estadual, seguida por Luiz Eduardo Magalhães, Itabuna, Alagoinhas e Barreiras. Eunápolis aparece em 7º lugar com taxa de 47,4 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto Porto Seguro figura na 10ª posição. Mesmo com o avanço dos municípios baianos, o estado ainda ocupa a 25ª posição no cenário nacional, registrando 42 homicídios a cada 100 mil habitantes. Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal foram classificados como estados mais seguros do país, de acordo com o Anuário 2025. E o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, apresentou nesta segunda-feira, dia 10, durante a COP30 em Belém, as experiências do Estado na área de transição energética e combate às mudanças climáticas.
A Bahia é um dos estados brasileiros com maior produção de energia limpa, sendo referência nacional em fontes renováveis como eólica e solar. Durante os painéis, o governador destacou a urgência de ações concretas frente aos eventos climáticos extremos, citando o tornado no Paraná e as fortes chuvas em Vitória da Conquista como exemplos dos impactos já presentes. Jerônimo participa da conferência junto a outros governadores do Consórcio Nordeste, defendendo a proteção da caatinga e o fortalecimento de políticas ambientais para o semiárido. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente também integra o evento, com painéis sobre adaptação climática, segurança hídrica, governança e energias renováveis. Segundo o secretário Eduardo Sodré, a participação da Bahia na COP30 reforça o papel do Estado como líder regional na busca por soluções sustentáveis e inovação ambiental. E ainda, o Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou mais de 10 mil licenças de pescadores profissionais em todo o país por irregularidades no Registro Geral da Atividade Pesqueira. A medida afeta cerca de 1.000 registros na Bahia, incluindo municípios como Salvador, Valença, Ilhéus, Cairu e Porto Seguro. Segundo o Ministério, os cancelamentos ocorreram após a identificação de vínculos e benefícios previdenciários incompatíveis com o exercício da pesca comercial, como aposentadorias e auxílios assistenciais. Com a decisão, os pescadores perdem o acesso a programas e políticas públicas do setor. O Ministério da Pesca orienta que os profissionais consultem sua situação no sistema Pesque Brasil e, caso encontrem erros, apresentem recurso administrativo. E o Ministério da Educação anunciou uma mudança na divulgação dos gabaritos do Enem 2025. Pela primeira vez, as respostas oficiais serão publicadas separadamente por dia de aplicação. De acordo com o ministro Camilo Santana, o gabarito das provas realizadas no último domingo será divulgado já nesta quinta-feira, antes do segundo dia de prova, que acontece em 16 de novembro. Até o ano passado, o INEP divulgava os gabaritos dos 2 dias juntos apenas após a segunda etapa. Agora, a expectativa é que o resultado do segundo domingo seja liberado a partir do dia 17 de novembro. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, você confere a caravana do futebol feminino que está movimentando a Praça da Família do Baianão. Já voltamos. A Latam Airlines Brasil vai reforçar a conexão entre o Rio de Janeiro e o sul da Bahia neste verão. Entre os dias 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a companhia vai operar voos diários partindo do aeroporto Santos Dumont para Porto Seguro e Salvador. As operações serão realizadas com a aeronave Airbus A319. O voo LA 4542 decola do Santos Dumont às 11h45 e chega a Porto Seguro às 13h30. No sentido contrário, o voo LA 4543 deixa Porto Seguro às 14 horas, com chegada prevista ao Rio às 15h45. Já na rota Rio-Salvador, o LA 3980 sai às 7h05 e pousa na capital baiana às 9h10. O retorno pelo voo LA 3981 está programado para as 17 horas, com chegada ao Rio de Janeiro às 19h25. A medida faz parte do plano de expansão da Latam para atender o aumento de demanda turística durante a alta temporada. E agora a gente fala de um projeto que está movimentando o Porto Seguro e inspirando mulheres de todas as idades. A caravana do futebol feminino Petrobras chegou à cidade com uma programação especial que celebra a força e o talento das mulheres no esporte. Vamos ver! A caravana do futebol feminino chegou a Porto Seguro e está movimentando a Praça da Família no Baianão. O projeto itinerante celebra a força das mulheres no esporte e leva às cidades brasileiras uma programação gratuita com atividades, jogos e experiências interativas. A caravana, ela está rodando várias cidades do Brasil com o intuito de incentivar o futebol feminino. É bem interessante, porque interage, né? Tira as crianças da tela, a criança fica aqui gastando energia, então é muito bom.
Com o tema Com Elas, o Brasil vai mais longe, a caravana oferece sessões de cinema ao ar livre, exposições sobre a história do futebol feminino e ações voltadas para escolas e projetos sociais. A estrutura conta com 2 carretas estilizadas e espaços tecnológicos que mostram como o esporte feminino tem conquistado cada vez mais espaço no país. Aqui em Porto Seguro, a caravana segue até quinta-feira com entrada gratuita. A caravana é um convite para meninas e mulheres se inspirarem e ocupar o seu espaço no campo e fora dele. As atividades ao ar livre também garantem a diversão do público. Monitores orientam jogos e desafios como fute-mesa, com direito à premiação para os vencedores. Entre as participantes, Monique, de 12 anos, não esconde a animação e diz que sonha em ser jogadora profissional. Tudo foi pensado para valorizar o protagonismo feminino e incentivar a prática esportiva desde cedo. Gostei muito de ficar aqui, me apresentar muito, ganhar muita bola, jogar com os meninos, jogar com as meninas, é muito bom. Quando eu jogo futebol eu fico feliz, tô triste ali, aí quando eu jogo futebol eu fico feliz. Depois de passar por várias capitais brasileiras, a caravana segue viagem até dezembro com encerramento em Maceió. Em Porto Seguro, o futebol feminino ganha destaque e mostra que quando elas entram em campo, o Brasil realmente vai mais longe. Muito legal, né? Ver esse incentivo ao esporte feminino. Que projetos como esse sigam abrindo caminhos e inspirando cada vez mais meninas e mulheres a entrarem em campo e acreditarem no seu potencial. E Porto Seguro foi destaque no Festures 2025, um dos maiores eventos de turismo da América Latina, realizado em Gramado entre os dias 6 e 9 de novembro. O destino baiano chamou a atenção de agentes de viagens, hoteleiros e empresas do segmento wedding, reforçando sua posição como capital mundial dos casamentos à beira-mar. No estande temático dedicado ao turismo de experiências, a equipe de Porto Seguro, representada pela assessora especial Aline Rodrigues e pelo secretário adjunto de Turismo Alexandre Fonseca, apresentou um portfólio diversificado que destacou as potencialidades do destino. Do sol e mar ao luxo, gastronomia, história e cultura. Durante o evento, ainda foram realizadas reuniões e parcerias estratégicas, além de uma palestra sobre o turismo de casamentos que movimenta a economia local e consolida Porto Seguro como referência nacional no segmento. A participação no Festures também incluiu ações de promoção com a revista TIE, que dedicou 36 páginas aos atrativos do município, ampliando ainda mais sua visibilidade junto ao mercado turístico. E agora vamos saber como fica o tempo nos próximos dias aqui em Porto Seguro e região. A quarta-feira deve ser de tempo firme na maior parte da Costa do Descobrimento, mas com variações de nuvens ao longo do dia. As temperaturas continuam agradáveis, principalmente nas primeiras horas da manhã e no período da noite. Em Porto Seguro, o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 21 e 27 graus, com ventos moderados e o mar um pouco agitado. Em Santa Cruz Cabrália, o dia também deve ser de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 27 graus e a sensação térmica pode ser um pouco mais alta no período da tarde. À noite, o tempo segue firme com a temperatura agradável. Em Eunápolis, o sol predomina durante toda a parte do dia, mas por lá as temperaturas ficam mais amenas, mínima de 19 graus e máxima de 26 graus. No geral, um dia fresco, com umidade do ar em níveis agradáveis e temperaturas equilibradas ao longo do dia. Então é esse o panorama, eu vou ficando por aqui, uma ótima quarta-feira a todos. Uma residência de alto padrão construída sobre as falésias de Trancoso ganhou destaque na edição desta segunda-feira, dia 10, da revista Casa Vogue.
O projeto, assinado pelos arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins, ocupa uma área de 1.200 metros quadrados. A casa foi planejada para integrar arquitetura e paisagem, valorizando a vista do mar e o contato com a natureza. Céu, mar, falésia e um campo de golfe privativo compõem a vista que é de tirar o fôlego. Mais uma vez, Trancoso ganha destaque como um dos endereços mais desejados do país. E agora falando de cultura. A Vila Criativa em Santo André promove uma programação especial em celebração ao Novembro Negro 2025, reunindo arte, cultura e resistência. O evento acontece nesta quarta-feira e contará com contação de histórias, exibição de documentário, mesa antirracista, lançamentos literários e shows musicais. A proposta é valorizar a ancestralidade e fortalecer a memória viva do povo negro, em um ambiente de troca, afeto e celebração. O Novembro Negro é um período dedicado à valorização da cultura afro-brasileira, à reflexão sobre a luta contra o racismo e ao reconhecimento das contribuições do povo negro para a formação da nossa identidade. Uma data para lembrar, celebrar e continuar resistindo. E após reforma estrutural, o Museu da Câmara e Cadeia na cidade histórica de Santa Cruz Cabrália voltou a abrir as portas e tem atraído a atenção de moradores e visitantes. O espaço ganhou uma nova exposição no segundo piso, com obras que retratam o achamento do Brasil, a viagem de Pedro Álvares Cabral e o encontro com os povos indígenas. Os quadros enviados por Portugal na virada do século passaram por um processo de limpeza e restauração feito por servidores da Secretaria de Turismo, preservando as marcas do tempo. O museu está aberto à visitação todos os dias a partir das 8 horas. E vem aí a segunda edição do Festival Gastronômico Temperos de Cabrália, que este ano traz o tema Herança Indígena. O evento será realizado entre os dias 21 e 30 de novembro em Santa Cruz Cabrália e promete uma imersão nos saberes e sabores ancestrais dos povos originários da região. Com mais de 20 empreendimentos participantes, o festival valoriza ingredientes típicos, modos de preparos tradicionais e histórias que fazem parte da identidade cultural local. Nos dias 21 e 22, a Praça Pedro Álvares Cabral vai receber a Cozinha Show, com chefes convidados, mostra criativa, atrações musicais, artesanato indígena e ações de sustentabilidade voltadas à redução de resíduos. Se você gosta de boa comida, cultura e experiências autênticas, vale muito a pena conferir, viu? E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do TV Porto Jornal. Obrigada pela sua companhia e pela audiência de sempre e uma ótima quarta-feira para você. Até a próxima edição. TV Porto, o seu canal local.